Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou Felipe Franklin, esse aqui é o Fechamento Coral e finalmente chegou o grande dia. Aliás, chegou o primeiro grande dia. Santa Cruz e América decidem uma vaga para sair dessa maldita divisão que é a Série D. Santa Cruz já tomou conta de mim. Bem, já me antecipei aqui, pré-jogo das quartas de final da Série D, Santa Cruz e América de Natal, jogo de ida dessa quarta fase, mata-mata que a gente chama do acesso e do que muitos já estão chamando de o maior confronto da história da Série D, disputando obviamente esse acesso. Concordo com isso. Eu acho um enorme desperdício dois clubes da grandeza do América e do Santa estarem na Série D, dois clubes que têm torcida, né? A gente sabe que é um patamar um pouco diferente, mas são dois clubes grandes, dois clubes que agora tem algum investimento. O América já é SAF, o Santa Cruz está caminhando para isso. Então é um desperdício que um deles fique pelo caminho, mas se tem que ficar alguém, que seja o América. Falando do confronto, é impressionante como esses clubes estão espelhados nesse momento. São clubes que jogaram no mesmo grupo na primeira fase, não vêm apresentando um grande futebol, apesar das classificações nas fases anteriores, terminaram lá a primeira fase com a mesma pontuação, tem basicamente algumas filosofias de jogos muito parecidas e também que estão resolvendo seus jogos a partir de bola parada. Então, assim, é um confronto muito igual. E eu aqui não vou ficar em cima do muro, eu acho que o Santa Cruz tem um leve favoritismo, mas muito pequeno, que pode ser reversível caso o Santa Cruz não consiga um resultado positivo, um resultado de vantagem jogando na Arena de Pernambuco. Então é um confronto muito aberto, é um confronto muito igual e eu vou tentar explicar aqui os caminhos para que, se Deus quiser, o Santa Cruz saia da manhã da Arena com a vitória e leve alguma vantagem para decidir lá em Natal na semana que vem. Olha, falando das escalações, eu falo principalmente da do Santa, mas também estendendo para o América, eu acho que vão ser marcados por conservadorismo. Ninguém vai fazer uma mudança agora, nem Marcelo Cabo, nem o Gerson Guzmão. Ambos vão trazer o melhor que eles entendem que tem, mas sem fazer grandes mudanças. As estruturas dos times vão continuar as mesmas que a gente viu nas fases anteriores e também durante uma boa parte da primeira fase. Então, eles vão tentar apostar nas suas melhores características para sair cada um com o resultado que acha interessante para o jogo de hoje. E o Santa Cruz deve vir a campo com São Roque Kennedy no gol, Totti na lateral direita, a dupla de zaga Eurico e William Alves, Natan na lateral esquerda, os dois volantes Pedro Favela, Wagner Balotelli, o meia central William Júnior e na frente a gente tem algumas dúvidas. Eu acredito que joga Renato e Thiago Galhardo e a briga em aberto está por uma vaga que pode ser Thiaguinho ou Giovani. Eu coloquei aqui na minha escalação Giovani, iria de Giovani porque eu acho ele mais confiável do que Thiaguinho e acho que também Marcelo Cabo vai manter esse time aí no 4-3-3, no tradicional, apostar num time mais ofensivo, até porque a gente precisa fazer o resultado jogando na arena. Passando também pela escalação do América, eles devem vir a campo com Renan Bragança no gol, Ricardo Luz na lateral direita, a dupla de zaga Guilherme Paraíba e Lucas Rodrigues e Renan Siqueira na lateral esquerda. O meio-campo vai ter Ferreira, Aruá e Souza, mas na frente estão ali posicionados Dudu, Herbert e Salatiel. O técnico é Gerson Guzmão, que inclusive está devendo aí ao Santa Cruz desde 2018, desde aquele jogo contra o Operário, um acesso e chegou a hora de pagar. Já subiu naquele ano, agora é hora do Santa Cruz se vingar dele. Bem, o esquema do Santa Cruz bem tradicional, né? Aquele time que a gente já se acostumou a ver jogar nessa Série D, que já jogou muito melhor do que tem jogado nos últimos jogos, mas eu acho que pode desenvolver um bom futebol, principalmente a gente espelhar ali aquele segundo tempo contra o Altos, a gente teve várias chances perdidas, mas teve uma produção ofensiva boa, a gente tem que mirar naquela atuação, mirar naquela concentração. Óbvio, a gente levou um gol naquele segundo tempo, mas é tentar não cometer erros defensivos para fazer o resultado aqui na arena. Eu aposto aí que Giovani deve voltar ao time titular justamente porque a gente precisa produzir. Também porque a mina de ouro do América tá na lateral esquerda, Renan Siqueira. É um cara que era reserva, entrou no último jogo porque o titular, que era o Davi Gabriel, machucou e não deve voltar a jogar nem no próximo jogo. Então o Santa Cruz tem que focar o jogo pelas pontas, que são as fragilidades do América, né? Que deve vir um pouco mais recuado. Eu não acredito que o Gerson vai colocar o América para marcar lá em cima, porque o América tem muita dificuldade de fazer a pressão alta, porque tem a figura de Souza, que é muito parecida com a figura de Galhardo. É um cara que já tem uma idade mais avançada, que não consegue fazer aquela pressão alta sem cansar.
O próprio Dudu, que também joga no América, também já não é aquele cara tão jovem que consegue fazer aquela pressão alta. Então a gente deve ter uma característica diferente do que a gente teve do Altos e também do Sergipe, que eram time mais físicos, que pressionavam o Santa Cruz na saída de bola, obrigavam muito o Santa Cruz ao chutão. O Santa Cruz deve ter liberdade com pelo menos um zagueiro para sair jogando, e eu acho que isso pode mudar muito a configuração do que a gente viu nos últimos jogos. Aquele Santa Cruz incomodado, aquele Santa Cruz que se livrou muito da bola, aquele Santa Cruz que não valorizou a posse. Eu acho que essa incapacidade do América de fazer a pressão alta por conta da característica dos seus jogadores vai ajudar muito o Santa Cruz na saída de bola, e eu espero que Marcelo Cabo tenha treinado muito isso, porque vai ser fundamental a gente quebrar essa primeira linha do América, o William Júnior jogar ali nas costas dos volantes para poder produzir. Foi assim que a gente venceu esse mesmo América, ok, de outro treinador jogando no Arruda, que a gente conseguiu infiltrar muitas jogadas por trás da linha dos zagueiros, entre os zagueiros e os volantes. O Santa Cruz fez os seus gols por ali. Então eu acho que o caminho das pedras é esse, e também forçar muito o jogo pelas laterais, sabendo que o lateral esquerdo deles é a mina de ouro. A gente tem que forçar o jogo por ali, e não necessariamente o gol tem que sair por ali, mas a jogada, a criação da jogada tem que ser por ali. E muitas vezes a gente tem ali do outro lado talvez um Renato, que é verdade que tem perdido muito gols, mas dando esse auxílio ao Thiago Galhardo para fazer essa presença diária e finalizar, para que a gente possa marcar os gols que a gente está devendo nos últimos jogos, né? Dos últimos 6 gols aí do Santa Cruz, 4 foram de bola parada. Então o Santa Cruz tem tido dificuldade de fazer gols com a bola rolando, e ainda bem que evoluiu muito na bola parada, mas eu acho que o Santa Cruz precisa encontrar um caminho para voltar a fazer gol com bola rolando. E é claro, a gente sabe que tivemos chances de fazer gol com bola rolando e perdemos chances claríssimas aí. A gente sempre vai voltar a bater na tecla de Renato, que perdeu chances claríssimas nos últimos jogos. Mas a gente precisa voltar a criar e transformar isso em gol, e só assim a gente vai conseguir passar pelo mata-mata. Pincelando rapidinho, o América tem jogadores perigosos, mas também a maior força é a bola parada. Não tem conseguido fazer muitos gols com a bola rolando, assim como o Santa, né? Obviamente Souza é a maior força do time, tanto na criação de jogadas, na articulação, quanto nas finalizações de fora. Tem o Dudu, que também é uma peça-chave, o Salatiel, que é um 9 de verdade com características interessantes, e o Aruá, que é o motorzinho do time. No dia que o Aruá tá bem, o América ele joga melhor. Quando o Aruá cai um pouquinho de nível, a transição deles fica comprometida, a ligação ali de bola com o Souza, com o Dudu, para poder municiar o Salatiel no ataque. E Herbert, que é a velocidade do time, né? Um ponta que fica muito aberto pela esquerda, driblador, chato, mas finaliza muito mal, né? A torcida do América entende o Herbert como um jogador importante, mas um jogador que finaliza muito mal, que perde várias chances, perde vários gols, mas se Deus quiser amanhã ele não vai nem se criar, não vai precisar nem perder gol, porque ele não vai nem chegar lá. Então Totti tem que estar muito ligado, a cobertura, Eurico tem que estar muito ligado no Herbert, porque mesmo sem fazer gols, ele é um jogador perigoso que pode criar aí pro centroavante, ou até pro Souza, pro Dudu, que são jogadores que chegam de trás e que finalizam bem. Nesse pré-jogo eu até foquei um pouco mais no adversário, porque é um jogo realmente importante, é um jogo de 180 minutos, a gente tem que fazer uma análise mínima ali. Sem soberba nenhuma, eu acho que o Santa Cruz, nesse mata-mata, apesar de ter um grande adversário do outro lado, ele só perde para ele mesmo. É o que tem acontecido nas últimas partidas. Se o Santa Cruz estiver focado, se o Santa Cruz conseguir criar suas jogadas, se o Santa Cruz conseguir transformar essas jogadas em gols, eu acho que o Santa Cruz tem tudo para se classificar. É um time melhor, tá, do que um América. O melhor do Santa Cruz, o top Santa Cruz no campeonato, que a gente sabe que não volta, foi melhor do que o melhor América no campeonato. São jogos muito iguais. O detalhe vai fazer toda a diferença. O Santa Cruz tem boa chance de sair daqui do Recife com um resultado positivo, nem que seja uma vantagem mínima, para tentar jogar pelo empate lá no segundo jogo, que vai ser um cenário completamente diferente. Aí o América que vai ter as obrigações, mas para o jogo de hoje eu acredito num duelo muito travado por parte do América. É um duelo em que o América vai jogar assim por poucas chances. O América não deve pressionar o Santa Cruz, o América deve segurar um pouco mais o jogo, gastar mais o tempo, gastar a bola, até porque eles entendem que o empate aqui é um resultado muito bom. A própria torcida deles, em grande maioria, entende que um resultado aqui de empate seria bom para eles. Por mais que eles estejam com dificuldade de vencer jogando lá nos domínios, não perder aqui para o América é fundamental. Então acho que o Santa Cruz tem que fazer um jogo ofensivo, que está devendo há muito tempo, para poder sair com a vantagem e aí encaminhar esse acesso, que ninguém aguenta mais essa divisão. Passando rapidinho pela arbitragem, Rafael Klein é um juiz muito experiente, um juiz FIFA, tem o auxílio do VAR,
é uma equipe toda do Rio Grande do Sul. A gente espera que ele não interfira no resultado do jogo, que seja discreto, mas por característica é um juiz que deixa o jogo correr. Não vai estar marcando qualquer faltinha, então os jogadores de Santa Cruz têm que estar espertos para isso. Espero que o extracampo não influencie, né? A gente sabe da força política que algumas figuras do América têm na CBF, né? Do próprio presidente da federação de lá do Rio Grande do Norte. A gente espera que o juiz seja discreto e não influa no resultado final. Bem, durante essa semana a gente viu muita coisa em rede social, a torcida do América jogando toda a responsabilidade pro Santa Cruz, dando uma de coitada, até conversa no WhatsApp fabricada teve, que isso aí eu não sei dessa mente se saiu da própria torcida do América, se saiu dos rivais daqui que manda pra lá. Inclusive nossos rivais estão se passando de um jeito que é vergonhoso, mas tudo bem, rivalidade cada um faz o que quer. Já que tá difícil focar no próprio time, né? O que restou foi torcer pelo insucesso da Serpente da Beberibe, mas felizmente pra nós e infelizmente pra eles, eles vão quebrar a cara. E a verdade é que o Santa Cruz precisa se precaver, mas isso aí não entra em campo. Quem entra em campo são os jogadores e com adendo aí da torcida, Santa Cruz, mais uma vez, recorde de público, muita gente ficou sem ingresso. A arena ficou pequena para a torcida do Santa Cruz, né? Então, infelizmente, não foi possível. A torcida do Santa Cruz, se colocasse 80 mil ingressos, 100 mil ingressos, venderia os 100, porque a mobilização foi muito grande. Mas, como é um jogo com torcida visitante e tudo mais, a capacidade da arena foi menor para os tricolores. Mas com certeza todo mundo que estiver lá vai estar jogando junto com os jogadores, fazendo essa pressão para que a gente consiga um grande resultado. Nada de ficar em cima do muro, eu aposto num 2-0 amanhã pro Santa Cruz, muito sofrido, tá? 2-0 muito sofrido, com diversos sustos, diversos aperreios, porque Santa Cruz é assim, mas eu aposto no 2-0. Eu queria que vocês comentassem aqui também qual o placar de vocês, o que é que vocês acham. Acham que é um confronto muito parelho, tem favorito? Eu já disse assim, o Santa Cruz tinha um leve favoritismo, eu colocaria ali 52% pro Santa Cruz, 48% pro América. E aí esse favoritismo pode virar mais pro Santa Cruz se conseguir um resultado positivo aqui, ou mais pro América se conseguir um resultado também interessante por aqui. São muitas características aí que a gente precisa avaliar depois do primeiro jogo, isso aí vai ficar para o pós-jogo, mas é isso. Eu confio aí no Santa Cruz, eu confio que a gente vai conseguir um grande resultado e vamos embora. A fé tá na cobra coral. Acho que já tá bom para um pré-jogo, né? Me estendi até demais aqui, tô na expectativa, tô gravando esse programa na madrugada do dia do jogo. Então, se você puder deixar o like aqui, fortalece muito. Dá uma conferida se você tá inscrito aqui no canal. Se não tiver inscrito, se inscreve, por favor. A gente tem esse trabalho aqui de passar o pré-jogo para vocês, então não custa nada, se inscreve aí no canal, fortalece aí o trabalho da gente e vamos embora. Quem for pra arena, vamos fazer aquela festa bonita, vamos pressionar o adversário e quem não pôde, não conseguiu ingresso, vamos ficar de casa passando aquela energia positiva. Hoje é dia de torcer, hoje é dia de desfrutar o que é ser Santa Cruz, então vamos embora. Vamos com força, com fé. Primeiro passo é o jogo de hoje e se Deus quiser, semana que vem a gente tá comemorando a saída da Série D. Fé em Deus e vamos embora. Pré-jogo entregue, vamos Santa. Aquele abraço para todos vocês, tamo junto, valeu!